aplicar teologia bíblica em uma das parábolas de Cristo. Nós vamos entender o seu significado, nós vamos entender quem foi o público de Jesus, qual foi o resultado da parábola. Então, para isso, eu quero tomar como base o Evangelho segundo escreveu São Marcos. Você pode abrir a sua Bíblia junto comigo, capítulo 4. Nós vamos tratar de uma parábola. Talvez essa é uma das parábolas que Jesus deu título. A parábola do filho pródigo não foi Jesus que deu título. A parábola dos dois filhos Jesus não intitulou. Mas essa é uma das poucas que Jesus deu título, parábola do semeador. Você já ouviu alguém pregar nessa parábola? Já ouviu? Você já leu essa parábola? Você entendeu essa parábola? Marcos 4, a partir do verso 1, o texto diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deram fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Glória a Deus. Vamos recapitular. No dia 10 de janeiro do ano corrente, em uma quarta de crescimento, nós abordamos aqui uma palavra introdutória sobre as parábolas de Cristo. Naquela ocasião, eu expus a necessidade de tratar sobre o assunto. E um dos motivos é que, em um contexto acadêmico, as parábolas elas são bastante exploradas, examinadas, contextualizadas, aplicadas, interpretadas. Em contrapartida, em um contexto cultico, eclesiástico, as parábolas elas não têm o mesmo desempenho. Nós falamos aqui sobre a pluralidade do significado parábola. Nós falamos também sobre o propósito das parábolas, que é de instigar o nosso raciocínio lógico, mexer com a nossa consciência, gerando em nós uma atitude e uma reação. Uma vez a nossa mente fisgada, instigada, as parábolas elas nos promovem um nível de espiritualidade compatível com o reino de Deus, nos tornando pessoas melhores, nos tornando um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um patrão, um funcionário,
um cidadão melhor. Em suma, eu defini parábolas como convites que nos dão acesso a ver, contemplar e entrar no reino de Deus na prática. Quem se lembra disso? Quem veio? Hoje eu quero te apresentar uma parábola que os intérpretes, os hermeneutas, eles dizem que ela serve como parâmetro, base, referência para se compreender as demais parábolas de Cristo. Olha que coisa, se a gente conseguir entender essa parábola, as demais serão fichinha para a gente. A parábola do semeador se encontra nos 3 evangelhos: Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 11. Dos 3 evangelistas, eu escolhi Marcos por causa de sua organização redacional. Marcos usa uma linguagem peculiar de Cristo, tanto no início da parábola, como em sua conclusão, coisa que Mateus e Lucas só fizeram na conclusão da parábola. Por exemplo, você pode observar na sua Bíblia, Marcos 4, verso 3, que Jesus iniciou a parábola assim: ouve. Em outra versão, escutem, escutai. Aí no verso 9, Jesus conclui a parábola dizendo: quem tem ouvidos, que ouça. Essa expressão, quem tem ouvidos, que ouça, é equivalente a: ei, procurem entender a lição que o Espírito Santo está nos ensinando através de mim, através da parábola. Nós vamos perceber durante todo o processo parabólico que a nossa percepção auditiva, ela determina os resultados de nossas ações. A nossa percepção auditiva determina os resultados de nossas ações. Ou seja, eu deveria reagir compatível com aquilo que eu ouvir de bom, de bem. Em suma, nós somos resultados daquilo que nós ouvimos. Então a pergunta é: você alimenta a sua audição com o quê? Durante todo o dia? Netflix? TikTok? Vale a pena ver de novo? Com que você alimenta a sua audição durante todo o dia? Mas o que mais preocupava Jesus aqui é que os seus ouvintes, os seus conterrâneos, eles conseguiam entender a linguagem parabólica, eles conseguiam entender e compreender as personagens da parábola, eles conseguiam entender as figuras, as imagens da parábola, mas não entendiam a lição por trás das figuras. Eles não entendiam a lição por trás das personagens, das imagens, das fotografias. Até mesmo os discípulos de Cristo, você pode observar na sua Bíblia, no verso 10, que os discípulos e algumas pessoas que estavam com os discípulos esperaram a multidão ir embora, para depois se aproximar de Cristo e dizer: mestre, qual foi o teor da parábola mesmo? O que o Senhor quis dizer com a parábola do semeador? Não há nada tão chato para um professor, para um pastor, para um pregador, depois de ele lecionar, pregar 30, 40, uma hora, depois que ele conclui a sua fala, o aluno ou o ouvinte vem a ele e diz: eu não entendi nada, não consegui pegar o raciocínio do Senhor. Aí Jesus faz uma crítica no verso 13. Vou parafrasear: como é que é? Vocês não conseguiram compreender a parábola? Se vocês não entenderam essa parábola, como vocês entenderão as demais? Porque eu tenho mais para contar. É mais ou menos assim:
o reino de Deus é vasto, é grande, e eu quero revelar o sobrenatural para vocês. Mas como eu vou revelar o sobrenatural se vocês ainda não aprenderam o básico? Está na hora de mudar de fase, está na hora de mudar de etapa, está na hora de sair do comum para conhecer o incomum, está na hora de sair do finito para conhecer o infinito. É isso que Jesus está dizendo. Como é que vocês entenderão as demais? Não aprender é atrasar no processo de crescimento. Aí tá, Jesus diz assim: tá bom, já que vocês não entenderam, eu vou revelar a parábola para vocês. No verso 14, Jesus começa a revelar a parábola para os discípulos. Aí Jesus diz assim: o que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre as pedras, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes, são temporários. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, e os que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, uma 30, outra 60 e outro a 100 por um. Olha que coisa interessante. Quando Jesus narrou essa parábola, ele contou para uma multidão. Mas quando ele revela a parábola, quando ele interpreta a parábola, é somente para os seus discípulos. Olha que coisa estupenda. Os mistérios do reino de Deus não é para ser revelado para qualquer um, para qualquer pessoa. Os mistérios do reino de Deus não é para ser revelado para aqueles que vão a Cristo, retiram o que quer e vão embora. É para aqueles que permanecem com Cristo. Os mistérios do reino de Deus são para os discípulos. São para aqueles que o culto terminou, Jesus deu a bênção apostólica, mas eles permaneceram com Cristo. Foram para casa, mas permaneceram com Cristo. Foi para a faculdade, mas permaneceram com Cristo. Viajaram, mas permaneceram com Cristo. Os mistérios de reino de Deus é para você que permanece nos pés de Cristo. É isso que Cristo está dizendo, mas eu não entendi nada ainda, Senhor. O Senhor interpretou, mas qual é o teor dessa parábola? O que Jesus queria passar para os seus discípulos com essa parábola? Apenas duas lições. A primeira lição que Jesus quer ensinar para os discípulos é: ele se utiliza da figura de um semeador, da atividade do semeador, da ocupação de um semeador, para falar de si mesmo. Eu chamo aqui essa parte de ensino de desabafo ministerial. Jesus se utiliza da figura do semeador para desabafar com os seus discípulos. Quem trabalha com gente, com animal não, com gente, mais cedo ou mais tarde, uma hora vai ter que procurar alguém para desabafar, porque trabalhar com gente é difícil. Então Jesus se utiliza da figura de um semeador para falar de si mesmo. Nós vamos entender isso. A segunda lição que Jesus quer ensinar aqui nessa parábola é: ele quer mostrar o que acontece no mundo espiritual quando o culto inicia. Há uma guerra espiritual aqui em tempo real. Eu e você não estamos percebendo, mas há uma guerra espiritual.
Jesus quer nos mostrar que há uma guerra espiritual entre o reino das trevas com o reino da luz, enquanto a palavra é ministrada em tempo real. Eu vou te mostrar isso. Isso é tão real, tão fato, que quando Jesus narrou a parábola do filho pródigo, Jesus disse que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Logo eu entendo que também há festa no reino das trevas quando o pecador não se arrepende. Então há uma guerra espiritual em tempo real, está acontecendo. Eu e você não estamos vendo. Jesus também se utiliza de 4 solos para falar de 4 tipos de pessoas que existem dentro da igreja. E é em todo mundo. A gente vai falar sobre esses 4 tipos de pessoas, e aí você vai ver se você se identifica com uma dessas pessoas. Então vamos lá. Todo autor de livro, todo autor de uma obra literária, intencionalmente ou não, quando ele conclui a sua obra, ele sempre vai deixar a sua marca, a sua cosmovisão, o seu pensamento, a sua ideologia impregnada em sua obra. Todo escritor de obra literária, ele vai deixar a sua marca, o seu distintivo nela. Com as parábolas de Cristo não foi diferente. Ele também deixou a sua marca, ele deixou a sua moralidade, ele deixou a sua filosofia de vida, ele deixou o seu cristianismo, ele deixou o seu pensamento cristão, a sua teologia. No livro do autor Braquenier, na página 32, com o título As Parábolas de Jesus, Imagens do Reino de Deus, ele sugere que Jesus é a medida de suas parábolas. Se nós queremos conhecer as parábolas de Cristo, precisamos de antemão conhecer quem é Jesus. Mas quem nos garante que Jesus está falando dele mesmo? Quem nos garante que ele se utilizou desse semeador para falar dele mesmo? Eu quero trazer 2 fontes para a gente confirmar essa tese. A primeira fonte, ela é teológica e filosófica. A segunda fonte é bíblica. Na primeira fonte, no livro Compreendendo Todas as Parábolas de Cristo, do autor Klein Snodgrass, na página 37, ele cita um filósofo, teólogo dinamarquês chamado Kierkegaard. Kierkegaard diz que parábola é um tipo de argumento indireto. Quando alguém fala em parábolas, sempre vai se utilizar de figuras, de imagens, de personagens fictícias para representar pessoas reais. Nunca fala na primeira pessoa, sempre está usando a terceira pessoa para falar de alguém. Então essa é uma tese filosófica e teológica. A tese bíblica está no Evangelho de Mateus, o que Marcos não registrou. Mateus 13, versículo 37, a Bíblia diz assim: e o semeador que semeava é o Filho do Homem. Filho do Homem ali é uma expressão para representar Cristo, é o Filho de Deus, é Jesus, o Yeshua, o Nazareno. Outra fonte que nós podemos tirar é de Mateus capítulo 13, no verso 1, Jesus diz assim, olha que coisa interessante, se liga no verbo saiu, eu vou ler e você vai se ligar no verbo saiu. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. Se ligou no verbo saiu? Aí Jesus está falando dele, e eu saí para pregar o Evangelho, eu fui para o mar, não foi para tomar um banho, não foi para pescar, foi para pregar o Evangelho, foi para falar de Deus, foi para converter as pessoas. Então, tendo Jesus saído, saiu. Se liga no verbo saiu. Aí no verso 3, Jesus começa a narrar a parábola, e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu. Se nós ligarmos o saiu do verso 3 do semeador para o verbo
saiu do verso 1, logo a gente vai entender que Jesus está falando dele mesmo. Assim como eu saí para pregar o Evangelho, para falar de Deus, o semeador também saiu para semear sua semente. É claro que sair aqui, semear aqui, é pregar o Evangelho, é lançar a semente da palavra. E quando Jesus narra essa parábola, falando de si mesmo, ele apresenta, em princípio, 3 semeaduras mal sucedidas. Aqui caiu à beira do caminho, não deu fruto. Aqui caiu entre as pedras, e aqui caiu entre espinhos. Presta atenção. Marcos capítulo 3, verso 5, a Bíblia diz que Jesus entrou em uma sinagoga. Na sinagoga havia um homem que tinha mãos ressecadas, e os fariseus estavam lá. Jesus estava ensinando em um sábado, e olha para aquele homem e cura aquele homem em um sábado. Os fariseus que estavam na sinagoga e viram aquela cena, se retiraram da sinagoga e começaram a tramar a morte de Cristo. A primeira semeadura mal sucedida. Fiz o bem e o bem não gerou o resultado que eu queria. Semeadura mal sucedida. Marcos 5, verso 6. Jesus vai para Nazaré, entra na sinagoga de Nazaré e começa a ensinar. Aí o texto diz assim: Jesus curou algumas pessoas, fez alguns milagres, não fez mais por causa da incredulidade dos nazarenos. Segunda semeadura mal sucedida. Não pude fazer externar o reino de Deus por causa da incredulidade do meu povo. João 6, verso 60, Jesus vai em Cafarnaum, começa a pregar uma mensagem ríspida, dura. Aí os discípulos começaram a se escandalizar com a mensagem de Cristo e se retiraram. Semeadura mal sucedida. Em suma, o que eu quero que você entenda? Jesus está dizendo: coisas ruins também acontecem comigo, também não dá certo comigo. Eu também tenho boas intenções, eu levo a palavra e as pessoas não se convertem. Eu também não tenho boas intenções, quero curar e as pessoas não entendem. Coisas boas também não acontecem comigo. Aqui é um desabafo ministerial. Eu prego e as coisas também não acontecem. Ei, levanta a cabeça se você pregou e ninguém aceitou Jesus, porque também comigo, Filho de Deus, eu faço e também não está dando certo. É isso que Jesus está dizendo. Ei, eu também passo por dias ruins. Aí o bom senso me diz que eu posso aplicar, semear aqui em várias outras coisas da vida. Porque nós semeamos no trabalho, não semeamos? Semeamos na vida acadêmica, não semeamos? Semeamos na família, não semeamos? Semeamos no namoro, no noivado, semeamos em todas as áreas da vida, em nosso ministério. E o que Jesus está querendo nos dizer aqui é: eu quero quebrar um paradigma da teologia do triunfalismo. A teologia do triunfalismo diz assim: se você é filho de Deus, e se você é um servo de Deus, você não pode passar por dificuldades financeiras. A teologia do triunfalismo diz assim: se você é filho de Deus, se você serve a Deus, se você é um dizimista fiel, então você é para prosperar, é para tudo dar certo. Não é para você viver em médicos toda semana. Se você viver em médico toda semana, se você não prosperar, se você ter problemas financeiros, alguma coisa está de errado com você. Ou você está em pecado, ou você não é dizimista fiel. Aí Jesus vem para quebrar esse paradigma da teologia da prosperidade e diz: não, coisas ruins também acontecem comigo. Eu também recebo não como resposta. O Dr. Augusto Cury, em um dos seus livros, ele diz que quando o bebê sai do ventre da mãe, ele assina um contrato de risco.
Porque enquanto ele estava no ventre, ele estava protegido. Nada externo afetava o seu psicológico, nem o seu emocional. A barriga era a sua proteção, o seu escudo. Então, quando ele sai do ventre de sua mãe, ele está assinando um contrato de risco. Agora eu vou me arriscar na vida. Deixa eu fazer uma pergunta meio sem nexo para você. Você acredita na Bíblia? Acredita na Bíblia? Tá, então lá vai. Eclesiastes 12, verso 1, o autor diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que venham os maus dias. Os maus dias não são facultativos, não são opcionais, são reais. Eclesiastes 9, verso 2, o autor diz assim: tudo o que sucede com o ímpio, sucede com o justo também. Deixa eu te fazer uma pergunta: ímpio morre de infarto? Crente morre também. Ímpio morre de acidente de trânsito? Crente também. Ímpio morre de câncer? Crente também. O que é que eu quero passar com isso? Eu não quero te assustar, eu quero te dar boas-vindas à vida real. Sabe, eu sou um pouco difícil de acreditar nessas pregações de coaching, entende? Eu sou um pouco difícil de acreditar nessa autoajuda, nessa coisa de 12 semanas para você ser feliz. Eu não consigo, eu já li alguns livros, mas eu nunca consegui ser feliz lendo esses livros. 3 semanas para você ficar rico. Desculpa a minha incredulidade. Eu não consigo acreditar nessa coisa de... Um dia desses eu vi um pastor falando sobre casamento, diz assim: todos os dias eu abro a porta do meu carro quando eu vou sair com a minha esposa. Eu não acredito acreditar nessa rotina, porque a vida real não é isso. Eu não consigo acreditar nesse romantismo de todo dia eu abro a porta para todo carro. Eu acho que só foi uma vez, não foi? Eu não consigo acreditar nisso, nessa coisa de eu nunca dormi brigado com a minha esposa. Queridão, a vida real é diferente. O pastor Josué Gonçalves, uma referência para falar de casamento, de família, ele diz assim: não existe casamento sem papel higiênico. Não existe casamento sem mau hálito. Queridão, é difícil esse negócio de romantismo, de tudo certinho. Jesus está dizendo: existe semeaduras mal sucedidas. E ele diz, João 16:33: no mundo tereis aflições. Bem-vindo à vida real. Tá. Jesus se utiliza de 4 solos para falar de 4 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa está aqui no verso 15. Olha o que Jesus disse: e os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Aqui é o primeiro grupo de pessoas. E esse primeiro grupo de pessoas, eles cometem 2 erros gravíssimos, cruciais. Primeiro, esse primeiro grupo de pessoas, eles são superficiais. Eles ouvem a palavra por ouvir, ouvem por educação, ouvem porque gosta do seu pregador predileto, mas não ouvem para praticar, não ouvem para cumprir. Tiago 1:22 diz assim: não seja somente ouvinte, mas praticante da palavra. O segundo erro que esse grupo comete é que eles são displicentes, descuidadosos, desinteressados. É tanto que eles são tão desinteressados que Jesus diz assim: logo vem o diabo
e rouba a palavra. Olha, se a gente ler a Bíblia e não se ligar nos detalhes, a gente vai perder muita coisa importante. Presta atenção. Logo vem o diabo. A minha pergunta é: o diabo vem da onde? Qual é o habitat de Satanás? O diabo vem da onde? Saiu da onde? Nós aprendemos um conceito sobre o diabo que é obsoleto, está atrasado, tem que ser atualizado. Nós aprendemos que o diabo está lá no inferno, não é assim? Todos acreditam assim? O diabo está no inferno. Mas se a gente for para Apocalipse 20, verso 10, ele vai para o inferno, ele não está no inferno. Inferno foi um lugar que Deus fez para sentenciar ele no dia do juízo final. O inferno ainda não foi inaugurado. O inferno está vazio. Aí quando você vê alguém dizendo assim, desculpa cá também minha ignorância, tá? Quando você vê alguém dizer assim, rapaz, eu fui levado no inferno. Não, inferno não é turismo, presta atenção. O inferno não é turismo. O inferno não foi feito para ninguém passear e saber como é que está lá. Deus não fez inferno para ser humano. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos, está lá em Apocalipse 20. Não foi inaugurado. Ele não está no inferno. Eu quero te mostrar biblicamente que todo cristão precisa saber onde é que ele está. Exatamente para não acontecer isso, ele furtar a palavra de nós. Aonde é que o diabo vem? Ele vem da onde? Ele surgiu da onde? Ele está aqui? Opa! Aí tem que saber da onde o diabo está. De onde ele vem. Exatamente para não acontecer isso, furtar a palavra de mim. Eu quero te mostrar biblicamente dos lugares mais longe ao lugar mais perto, onde o diabo está em tempo real. Livro de Jó, capítulo 1, verso 6 e verso 7. A Bíblia diz assim: e os filhos de Deus, a expressão ali, filhos de Deus, é anjos, tá? E os anjos foram até Deus, adorar a Deus. Aí a Bíblia diz assim no verso 6: e entre eles, e entre os filhos de Deus, e entre os anjos, Satanás estava lá no meio. O diabo estava lá. Os anjos foram adorar a Deus e Satanás foi junto. Aí eu fico me perguntando, por que os anjos não expulsaram Satanás? Por que os anjos não disseram assim: ô camarada, aí está indo adorar o grande, sai daqui, vai embora? Existe uma coisa no reino espiritual que não funciona muito bem aqui entre os humanos. É chamado de hierarquia. Por que os anjos olham Satanás e deixam ele quieto? Hierarquia, respeito. O camarada não é porque é diabo que ele é qualquer um, ele tem poder. Então os anjos dizem: não, deixa aí, a gente está indo adorar a Deus, deixa com Deus que é o Todo-Poderoso, deixa com Deus que é maior que ele, a gente não pode fazer nada. Então ele vai junto com os anjos. Só que na adoração Deus percebe Satanás entre eles e diz: ei, de onde tu vens? Aí Satanás diz: de rodear a terra e passear por ela. O diabo está rodeando o globo terrestre em tempo real. De passear, de rodear a terra e passear por ela. Lucas 10, verso 17, verso 18. Os discípulos chegaram alegres: mestre, os demônios sujeitam o teu nome. A gente diz: sai em nome de Jesus, e ele sai. Os discípulos vieram alegres: rapaz, funciona, parece mágica. A gente diz: vai embora, e ele vai. Aí Jesus disse assim: eu via, não é eu vi, eu via Satanás cair como um raio do céu. Ele está rodeando a terra e ele está no ar. João 14, verso 30, Jesus diz assim:
Jesus chama Satanás, Jesus não chama Satanás de qualquer um. Jesus chama Satanás de o príncipe deste mundo. Ele está no mundo. Eu estou te falando dos lugares mais longe ao lugar mais perto. Paulo, Efésios 2, verso 2, diz assim: Satanás é o príncipe das potestades do ar. Satanás está rodeando a terra, Satanás está na terra e Satanás está no ar. Agora vamos trazer Satanás para mais perto. Lá ele. Jesus entra em uma sinagoga, Marcos 1, verso 21. E Jesus começa a ensinar. Aí a Bíblia diz que no meio da sinagoga havia um jovem possesso. O jovem está possesso e ouve a voz de Cristo, diz: que temos nós contigo, Jesus, o Nazareno, filho do Deus vivo. Que temos, está no plural. Era mais de um que estava naquele jovem. Vieste nos atormentar antes do tempo. Satanás está rodeando a terra, está no mundo, está no ar e está dentro da sinagoga. Meu Deus do céu, está dentro dos templos. Jesus usa uma expressão em uma das cartas no Apocalipse. Apocalipse 3, verso 9, ele diz que existe sinagogas de Satanás. Satanás está nos templos onde o pastor prega mentira. Satanás está no templo onde o pastor prega ambição. Satanás se faz presente, é membro da igreja onde há pecados ocultos. Satanás está presente em igrejas onde há fofocas. Ele está sentado na primeira cadeira, a igreja está lotada, ele está batendo palma para o pastor dizendo: eu não disse que funcionava se pregasse o que eu dissesse. Satanás está presente em muitos templos. Agora, deixa eu dizer, em um lugar mais próximo ainda, 1 Pedro 5, verso 8, já estou terminando. O apóstolo diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem tragar. Um dia eu disse aqui para o meu grupo de crescimento que, irmão, não se engane, que às vezes a gente está adorando e ele está junto da gente. O que é que eu faço para tirar o foco dessa pessoa? Aí, quando eu falei isso, a irmã Marinalva disse: está arrependido? Não, Jesus, não está arrependido nada. Ele está. Irmão Sandro, para com ele. Para não, irmã. Ele está sentado do lado dizendo: o que é que eu faço para tirar o foco dessa pessoa? Eu quero furtar a palavra do coração dela. Presta atenção, se você permitir o diabo tirar a palavra de Deus do seu coração, você vai perder a direção da vida. Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você permitir Satanás furtar a palavra de Deus do seu coração, você vai perder a santidade, a santificação. Salmo 119, verso 9, o salmista diz: como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Se você permitir Satanás furtar a palavra de Deus no seu coração, você vai viver em pecado. Salmo 119, verso 11, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você permitir Satanás furtar a palavra de Deus no seu coração, você vai perder a visão da vida. Salmo 119, verso 18, o salmista diz:
Fenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas de tua palavra. Se você permitir o diabo furtar a palavra de Deus no seu coração, você vai perder o sabor da vida. Salmo 119, verso 3, o salmista diz: oh, quão suave é as tuas palavras em meu paladar, elas são mais doces do que o mel, a minha boca. Se você permitir Satanás furtar a palavra de Deus no seu coração, você vai perder a proteção divina. Provérbios 30, verso 5, o autor diz assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo ela é para os que confiam nele. Ou se envolva com a palavra, se mergulhe na palavra, beba a palavra, coma a palavra, enjoe da palavra. Sabe por quê? Porque um dia Deus vai cessar essa palavra. Amós 8, verso 11 e verso 12. Deus diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. Aí no verso 12, o profeta diz: correrão por toda parte, de um mar ao outro mar, do norte ao oriente, buscarão por toda parte a palavra do Senhor e não a acharão. Mergulhe na palavra, leia a palavra, não deixe o diabo furtar a palavra. É isso que Jesus está dizendo. Preciso concluir a mensagem. O segundo grupo de pessoas está no verso 16 e verso 17: e da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporários. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. O segundo grupo de pessoas são pessoas que duram pouco tempo na fé. São pessoas que duram pouco tempo na igreja. São pessoas inconstantes. A palavra tribulação aqui é pressão, ser pressionado. Mas não é ser pressionado com qualquer coisa. Não é qualquer coisa. A gente vai ver isso no texto. Tem gente que diz assim: fui demitido da empresa, vou deixar de ir para a igreja. A minha namorada terminou comigo, não sou mais crente. Dá risada não, que a coisa é séria. Eu perdi na prova da faculdade. Não quero mais Deus, não quero mais Jesus. Meu pai deixou de falar comigo, não vou mais para a igreja. Um dia desses, lá na escola dominical, lá na Assembleia de Deus, uma jovem me procurou e disse assim: quando terminar a escola bíblica, eu quero falar com você. Eu disse: sim, senhora, tudo bem. A IBD terminou, ela me procurou e foi para o campo da igreja, do templo. Eu disse: pode dizer, estou ouvindo, sou todo ouvido. Ela disse: estou chateada com Deus por aqui. Em tom de deboche, eu disse: mas menina, o que foi que Deus fez contigo dessa vez? Sabe aquela profecia que aquele rapaz ia casar comigo? Sei. Aquele bonitão, aquele pregador maiado, sei. Casou com outra. Estou chateada com Deus. Não é esse tipo de pressão que Jesus está dizendo, tá? Ele não está desconsiderando isso. Mas não é esse tipo de pressão. Não é esse tipo de tribulação. Amanhã não deixou assistir o filme, vou deixar Jesus. Não, não é isso não. Jesus diz assim, por causa da tribulação e a perseguição, por causa da palavra.
por causa do Evangelho. É mais ou menos assim. Aqui no Brasil não tem isso não, fique tranquilo. O que é ser perseguido por causa da palavra? É mais ou menos isso aqui. Negue Jesus. Não nego não. Pô! Volta, ó. Corta no pescoço. Nega Jesus. Nego não. É esse tipo de tribulação que Jesus está dizendo. É esse tipo de pressão que Jesus está dizendo. Não é essa pressão que a gente passa todos os dias. Aliás, se você sair daqui gritando na Maria Quitéria, Jesus salva, os homossexuais vão para o inferno, o máximo que as pessoas vão fazer é: tá doido, ficou fanático, tá maluco. Ninguém vai puxar uma arma e atirar em você. Então, não é esse tipo de pressão não, tá? O namorado terminou e eu quero largar Jesus. É por causa do Evangelho. Atos capítulo 12, verso 1 e verso 2, a Bíblia diz, eu já estou terminando, eu preciso concluir. A Bíblia diz que Herodes começou a perseguir a igreja primitiva e matou a espada, traspassou a espada em Tiago, um dos discípulos de Cristo. É esse tipo de pressão que Jesus está dizendo. Ano 67 depois de Cristo, um dos piores imperadores romanos, Nero, perseguiu a igreja de Jesus, crucificou o apóstolo Pedro, e as últimas palavras dele foi: eu não sou digno de morrer como meu mestre, mas morreu. Paulo foi decapitado por ordem de Nero, mas deixou as suas palavras para o seu discípulo: ei Timóteo, presta atenção, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. É isso, é ser pressionado por causa do Evangelho. Ano 81, outro imperador chamado Domiciano levou João, o discípulo amado, para a prisão e morreu na prisão. É disso que Jesus está dizendo: perseguido, abatido por causa do meu Evangelho. É disso que Jesus está dizendo. Foi por isso que antes de Paulo morrer, ele diz escrito em Romanos 8:35 em diante: quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a fome, a nudez, a espada ou a morte? Mas graças a Deus que nos faz mais do que vencedor por aquele que nos amou. Aí no verso 38 em diante ele diz: pois eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor que está em Cristo Jesus. Aí ele diz em 2 Coríntios 4:8: pois sendo atribulado eu não fui desamparado, sendo perseguido fui abatido, mas não fui destruído. É esse tipo de perseguição. Não é porque o namorado terminou. Esse grupo de pessoas não são compatíveis com o reino dos céus. Terceiro e último. Terceiro e penúltimo. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo. Os enganos da riqueza, a ambição e outras coisas, entrando, sufocam a palavra. Olha que coisa incrível. A ambição, a riqueza, esses sonhos doidos que a gente tem de ficar rico, não sufoca a gente, sufoca a palavra. Não é a gente que ela sufoca, sufoca a mensagem que está dentro da gente. Esse grupo de pessoas são pessoas materialistas, ambiciosas. Elas não combinam com o propósito do reino. De antemão eu preciso te dizer que não é pecado ser rico.
tá? Não é pecado ter o melhor carro. Não é pecado ter a melhor casa. Não é pecado comer caviar, tá bom? Pecado é como foi que você conquistou a riqueza? Foi de formas legais? Pecado é você valoriza mais o que você tem, ou a sua família, ou Deus. Isso é pecado. Irmãos, as pregações de hoje em dia, elas falam mais de prosperidade do que comunhão com Deus, mais de bem-estar do que a certeza da salvação. Elas falam em administrar dinheiro, mas não falam em administrar personalidade, administrar caráter. Os temas das pregações de hoje é mais ou menos assim. Eu vou falando e você vai ligando as pessoas, eu não vou citar nome, tá? Você é o centro de Deus. Deus está aqui para te servir e para realizar todos os seus sonhos. 12 semanas, ó, vem ela de novo, 12 semanas para você ser feliz. Se você seguir essas regras, você vai ser a pessoa mais feliz. Essa aqui todo mundo vai saber quem é. Tá vendo esse celular aqui? Tá vendo esse celular? Tá vendo? Ele passou por um processo para ser um smartphone. Você também tem que passar por um processo para ser grande na terra. Já sabe quem é? Fala não. Queridos, essa doença de querer ser rico, essa loucura, quer ver a gente conhecer quem de fato é o nosso irmão, quem de fato é o nosso parente, é quando vai se dividir a herança. Eu estava cortando o cabelo de um rapaz e ele estava me desabafando tudo. Sabe que salão a gente conhece da vida de todo mundo, né? E eu estava cortando o cabelo, mas ele estava falando, não perguntei nada. Ele estava falando: Sandro, meu pai faleceu. Mas Sandro, que loucura é essa, rapaz, para dividir a herança? Eu falei: o que foi, pai? E todos os irmãos dele é cristão, só ele que não é, tá? Só ele que não é. Ele disse: Sandro, é uma luta para dividir a herança. É um querendo matar o outro. Sabe aquele espiritual, Sandro? Aquele meu irmão mais velho, aquele que fica bradando em línguas estranhas lá na igreja. Eu falei: sei. Ele quase batia em maninha, porque é ele que ia dividir a herança, porque ele é o mais velho. Só que maninha é a viúva. Maninha é a mãe do defunto, a mulher do defunto. É ela que tem que dividir. Ele queria dividir, ele queria bater em maninha. Eu falei: cara, sério mesmo? É nessa hora que a gente conhece os irmãos. É nessa hora que a gente conhece os parentes. Nós vivemos em um século tão frenético. As pessoas têm 2, 3 empregos. Não que seja errado. As pessoas têm 2, 3 empregos, mas não tem tempo para a família, não tem tempo para Deus. O pecado está aí. Pode ter 10, mas tem que ter tempo para a família. E vivemos uma loucura para enriquecer, para sempre estar por cima. A gente não quer perder nada para ninguém. A gente não quer perder nossa gasolina para levar o irmão, é? Não posso não, a gasolina está cara. A gente não quer deixar o irmão entrar dentro de casa para comer, por quê? Porque o feijão está caro, o arroz está caro. A gente não perde nada para ninguém. Um dia eu estava no evangelismo, na Assembleia de Deus, e a gente estava organizando para fazer aquele culto de domingo na praça pública. E faltou um cabo para a gente ligar a caixa de som para pregar. E o irmão disse assim para mim: olha, vai lá naquele irmão lá que tem carro, pede ele para ir lá na igreja buscar esse cabo. Ô rapaz, eu fui. Mas para que eu fui? Quando eu cheguei lá, eu disse: ó irmão, tem condição do irmão ir na igreja para pegar aquele cabo, porque não tem como a gente ligar. O irmão disse assim: ô queridão, o meu carro eu comprei para uso pessoal, não foi para fazer frente. Tá? Desculpa. Bom, a gente nunca perder nada para ninguém, porque vai perder. Tudo é dinheiro, tudo é riqueza. Incrível, a gente vai morrer e depois vai deixar tudo aí. É disso que Jesus está dizendo: esses tipos de pessoas não servem para o reino de Deus.
Último e termino. Você se identificou com algum grupo de pessoas desse? Pelo amor de Deus, não? Ninguém se identificou, né? O último grupo de pessoas, e os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Essas pessoas aqui são aquelas que recebem a palavra. Uma colheita de 30 por 1 é uma colheita comum. É comum. Qualquer terra gera esse tipo de colheita. 60 é boa. Aí, agora 100 é uma colheita abundante. Sério, e aqui eu termino minha fala. Você já se perguntou por que tem gente que faz tudo pro reino de Deus e dá certo e outras não? Tem gente que canta, arrasta a multidão. Tem gente que prega, convence. Outro ensina, as pessoas aprendem. Mas tem gente que tem boa intenção, faz tudo, mas nunca dá certo. Por que é que isso acontece? Livro de Jonas, Jonas 3, verso 10. Depois que Jonas prega a palavra, a Bíblia diz que a cidade se arrependeu. A cidade se converteu. A gente acha lindo, né? Rapaz, Jonas pregou e toda a cidade se converteu. Todo mundo aceitou Jesus. Que lindo! Ministério da palavra. Só que a gente não entende o que aquela menina fala do processo do celular que vira iPhone. Só que antes de chegar no verso 10, tem o verso 4. O verso 4 diz que Jonas passou 40 dias pregando o Evangelho. Não foi um dia só, queridão. O que isso quer dizer? Insistência. 40 dias. O número 40 na Bíblia representa um tempo de prova. Jesus foi tentado 40 dias. Moisés passou 40 dias no monte. 40 dias de teste. Aí você diz, eu já cansei de pregar o Evangelho para minha mãe e ela não aceitou Jesus. Calma, queridão, só pregou uma vez só, foi 2 ou foi 3. Jonas pregou 40 para uma cidade se converter. Insistência. Por que é que tem pessoas que dá certo e outras não? Salmo 126, cansei você, não foi? Cansei, eu prego desse tanto de tempo, cansei vocês. Salmo 126, verso 6 diz assim: aquele que leva a preciosa semente. Se liga nos verbos. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus resultados, os seus bônus. Agora presta atenção. É aquele que leva. A gente só fica esperando. É aquele que leva. Aquele que anda. Não dá para fazer a obra de Deus deitado no sofá assistindo Netflix, assistindo ministério. Não dá. Tem que andar, tem que se mover. E aquele que chora. A gente parou de chorar. A gente não chora mais. A gente só chora quando está na véspera do casamento. A gente chora quando é promovido na empresa. A gente chora quando o bebê nasce. A gente chora quando a seleção brasileira é campeã e está demorando para ser. A gente chora quando o Gabigol faz o gol. Mas a gente não chora na presença de Deus. Aquele que leva, não espera. Aquele que anda, não fica sentado. E aquele que derrama lágrimas, invista lágrimas no seu ministério. E o resultado vai vir em nome de Jesus. Amém? Deixa aí, pastor. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos ficar em pé. Vamos orar? Senhor Deus e Pai que está nos céus, eu preguei a Tua palavra e ela foi ministrada nos corações. Agora, Deus, transforma essas palavras em atitudes, em ações, em comportamentos.
Meu Deus, por favor, nos desprende, Senhor, dessa loucura de riqueza. Nos desprende, Deus, dessa displicência. Nos faz entender que aqui é lugar de cultuar o Teu nome. Nos faz não deixa a gente perder o foco, Senhor, de Tua palavra. Nos faz entender, Senhor, a Tua mensagem e colocar ela em prática. Ajuda-nos, Espírito Santo, a dar frutos. Fruto com os nossos dons, fruto com os nossos talentos, com as nossas aptidões. Ajuda-nos, Espírito Santo, a transmitir as palavras certas. É isso que eu te peço, em nome de Cristo Jesus.